Bom dia, gente. Hoje o nosso tema é e-mail marketing. É um tema bastante interessante, porque é uma coisa muito antiga, mas até hoje muita gente acha que sabe o que é exatamente e-mail marketing, mas tem vários segredinhos que as pessoas não conhecem bem sobre e-mail marketing, que são importantes, porque podem resultar num resultado muito bom ou num resultado não tão bom quando você faz e-mail marketing, tá bom? Hoje, qual que vai ser o nosso roteiro? Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes de ser entendidos sobre e-mail marketing. Nós vamos dar alguns exemplos práticos de como fazer, isso é importante, para que não fique aquela coisa muito teórica. A gente vai falar, quando tudo terminar, o que você precisa fazer para começar na prática. E a gente vai falar também sobre uma parceria que a gente fez com uma empresa de e-mail marketing e por que essa parceria pode ser bem legal para vocês. Ok? Então vamos lá. Vamos começar a contar um pouquinho a história do e-mail marketing sem ser muito longo, tentando não me prolongar muito, mas é importante entender uma coisa sobre a história do e-mail marketing. Tudo começou com o e-mail marketing, na verdade, começou na década de 90, por assim dizer, e ele começou errado. Por que ele começou errado? Porque as empresas descobriram que mandar e-mail era uma coisa que poderia ser feito muito facilmente e com custo zero. Então, era muito comum as empresas tentarem substituir as suas malas diretas postais por malas diretas por e-mail. E isso deu origem, vamos dizer assim, ao e-mail marketing. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você tinha uma mala direta postal, fazendo conta de hoje, se você for mandar uma correspondência para os seus clientes, por exemplo, você vai gastar aí, vamos supor, R$ 1 para cada correspondência, contando postagem, impressão, etc. e tal, que já é um custo muito bom. Suponha que você gaste R$ 1 e você tenha 50 mil clientes, você vai gastar numa única postagem R$ 50 mil, o que torna isso um custo bastante grande. E as empresas então se viram numa situação onde elas gastavam bastante com a postagem de correspondências físicas, mas elas descobriram que elas poderiam mandar e-mail com custo zero. E aí o que aconteceu? Automaticamente, todo mundo começou a mandar e-mail. E isso gerou uma avalanche de spam. O que é spam? Spam, falando muito rapidamente, é toda aquela correspondência que você recebe para o qual você não deu nenhuma autorização ou você não solicitou. Ou seja, tudo aquilo que você recebe não solicitado pode ser considerado spam. Tem gente que é mais condescendente em relação à definição do que é spam ou o que não é spam, mas em termos muito práticos é isso. Se você está recebendo um e-mail de uma coisa que você não pediu para receber, isso pode ser considerado spam. Eles faziam isso com muita facilidade, esse spam, porque não havia custo. Então, começou a haver um mercado muito grande de compra de e-mails, né? De compra de lista de e-mail. Porque você imagina, no e-mail marketing, não, perdão, no marketing tradicional, no marketing por correspondência, você conseguia ter ali um retorno, o pessoal de marketing de correspondência costumava relatar um retorno aí de 3 a 4% em relação ao número de correspondências que era enviado. No e-mail marketing, isso acabava sendo um pouco menor, mas imagine o seguinte cenário. Imagina que você comprasse uma lista com 1 milhão de e-mails e você tivesse 0,5% de retorno, ou 1% de retorno e não os 3%. Mas vamos considerar 0,5% de retorno. Ora, 0,5% de 1 milhão é uma pancada de gente. E isso, você conseguia atingir essa pancada de pessoas com um investimento muito baixo, quer dizer, na verdade, um investimento gratuito. Então, valia a pena para as empresas comprar listas e mais listas de e-mail e mandar e-mail o tempo inteiro. Então, tinha empresa que ficava mandando e-mail o tempo inteiro. Isso, naturalmente, despertou a ira das pessoas que não gostavam de receber aquela avalanche de propaganda não solicitada, mas, além disso, ela também começou a incomodar as empresas de infraestrutura de internet. Porque, veja, esse volume de transação, esse volume de informação trafegando pela internet tem um custo, não é gratuito.
Então, os provedores de internet, por exemplo, que tinham que receber esses e-mails todos e encaminhar para os seus usuários, eles começaram a reclamar desse custo. As próprias empresas de infraestrutura que tinham que trafegar esse volume de dados começaram a reclamar esse custo e manter uma campanha bastante grande contra a prática de spam, porque além de ser uma prática que é desagradável, ela é uma prática que gera um custo bastante grande para as empresas de infraestrutura. Então, o que acontece? Primeiro, elas começaram a limitar, as empresas de infraestrutura começaram a limitar a capacidade que você tem de mandar e-mail. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas limitações, mas o que houve foi um processo de dificultar o envio de e-mails em massa. E segundo, começaram a surgir empresas dedicadas ao envio de e-mails em massa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente também, um pouquinho mais para frente. Então, o que acontece hoje é que o envio de e-mails, ele, de certa forma, deixou de ser gratuito. Eu vou dizer, já explicar um pouquinho melhor isso. Ele deixou de ser gratuito, mas ele, ao mesmo tempo, ele ganhou um grau de profissionalismo um pouquinho diferente do que era antigamente, que você mandava os e-mails, mas você não tinha algumas ferramentas. Mas o mais fundamental de tudo é o seguinte, a prática de spam passou a ser uma prática muito mal vista, e as empresas que praticam spam acabavam, hoje em dia, se continuarem usando essa prática, acabam tendo um dano à sua reputação, tá bom? Então, o que é importante é o seguinte, o e-mail marketing ele praticamente começou com essa avalanche de spam, mas hoje nós estamos numa posição um pouquinho diferente, onde você deve ter um cuidado bastante grande com o e-mail que você vai enviar para os seus clientes, para que você não se torne uma empresa mal vista. Mas, o que é o e-mail marketing exatamente? E qual que é a diferença que eu estou falando de e-mail marketing para aquele e-mail tradicional? Existe uma diferença fundamental. Todo mundo pode, por exemplo, pegar e, usando o seu provedor de acesso, enviar um e-mail para os seus clientes, tradicionalmente. E muitas empresas fazem isso e até dizem, não, eu faço e-mail marketing, eu envio esses e-mails diariamente ou com alguma frequência para os meus clientes. Mas elas não estão fazendo exatamente o e-mail marketing. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença entre o e-mail que você envia ocasionalmente usando o seu provedor de acesso e o e-mail marketing, basicamente é o seguinte, quando você envia um e-mail do seu provedor de acesso para um cliente, por exemplo, você não consegue saber se aquele e-mail foi aberto, se aquele e-mail realmente foi entregue para o seu cliente. Você não consegue medir os resultados desse envio de e-mails. Então, não existe acompanhamento de entrega, não existe medição de resultado. É muito difícil você fazer a medição de resultado. No e-mail marketing, a gente vai ver que é possível, sim, fazer essas medições e saber o que funciona e o que não funciona. E no e-mail marketing também, você tem a possibilidade de usar técnicas avançadas de marketing. Uma delas são os testes AB, que a gente vai falar um pouquinho, que é bem interessante, é uma ferramenta bastante útil para quem está trabalhando com e-mail marketing. Mas a principal diferença é essa. Como eu disse antes, os provedores de internet que dizem assim, eu te dou o e-mail gratuito, normalmente, quando ele fala isso, ele não deixa muito claro, mas a verdade é a seguinte, todos os provedores que existem, eles têm uma limitação no volume de e-mails que você pode enviar. Isso normalmente não é divulgado. Então você fala, eu tenho uma conta no Terra, por exemplo, ou eu tenho uma conta no Gmail, ou eu tenho uma conta, enfim, não importa onde. Todos os provedores têm um limite. Alguns provedores, eu tenho hospedagem do site e ele me dá o e-mail gratuito. Sim, ele dá o e-mail gratuito, mas esse e-mail gratuito é muito importante diferenciar. É um e-mail gratuito para comunicação ocasional. Não é um e-mail gratuito para fazer e-mail marketing. Se você for olhar no contrato, se você for olhar nas letras pequenas do contrato, ou mesmo se você for perguntar para o suporte, você vai descobrir que o seu provedor certamente tem uma limitação. Que tipo de limitação? Por exemplo, alguns provedores limitam o número de e-mails que você pode enviar por hora. Por exemplo, 50 e-mails por hora, ou 100 e-mails por hora.
Isso é muito para uma comunicação ocasional, porque ninguém senta no computador e manda 100 e-mails diferentes numa hora. Mas para e-mail marketing, 50 e-mails por hora é muito pouco. Porque imagina que você quer fazer uma comunicação, por exemplo, vamos falar agora da Black Friday que a gente acabou de passar, né? Suponha que você queira fazer uma comunicação da Black Friday para os seus 10 mil clientes e se você tivesse limitado a 50 e-mails por hora, quando você começasse a mandar os e-mails, terminava a Black Friday e você não tinha mandado os e-mails para todos os seus clientes ainda. Então, uma limitação, por exemplo, de e-mails por hora, que é muito comum os provedores ter, ela é uma limitação bastante grande para quem faz e-mail marketing. Outro exemplo, às vezes não é por hora, às vezes é o número de mensagens por dia que você pode mandar. Tem N situações, existe uma variação e, como eu disse, cada provedor tem uma limitação, mas uma coisa é certa, não conheço nenhum provedor que dê e-mail de fato gratuito sem limite. Isso não existe. Por isso que é necessário, quando você vai fazer e-mail marketing, é necessário você planejar de uma forma pensando mais profissional. O que acontece quando você não sabe dessa limitação? Você tenta mandar 10 mil e-mails, você coloca lá o seu computador para mandar 10 mil e-mails, só que o que acontece é que a maior parte desses e-mails acaba não chegando para os clientes. Então, o resultado que você tem com e-mail, com esse marketing que você fez, com essa campanha publicitária que você fez, acaba não acontecendo e você não sabe por quê. É porque os e-mails não estão chegando para os seus clientes, porque o seu provedor está barrando. Às vezes, ele até recebe a solicitação para enviar o e-mail, mas o e-mail não chega. Então, é muito comum isso. As pessoas tentando fazer e-mail marketing usando as ferramentas tradicionais, que é aquela ferramenta do provedor de acesso ali para mandar os e-mails, e o resultado não aparece. Não aparece por causa disso, porque os e-mails de fato não estão chegando para os clientes. Quando você faz e-mail marketing é um pouco diferente. Primeiro, você contrata uma empresa que vai ter um servidor dedicado ao envio dos e-mails. E aí, por ela estar te vendendo um serviço, e aí já vou te falar que existem até algumas opções gratuitas, nós vamos ver isso, mas por ser uma empresa dedicada a fazer isso, essa empresa já vai ter limites ou muito superiores aos limites normais, vamos chamar assim, ou para todos os efeitos práticos até sem limites de e-mail. Então essa é a diferença entre o e-mail tradicional que a gente manda ocasionalmente do nosso computador, quando a gente abre lá a tela do Gmail, ou quando a gente abre a tela do nosso provedor, para uma plataforma de e-mail marketing. Hoje nós vamos nos dedicar a essa plataforma de e-mail marketing, tá bom? E quando a gente fala de e-mail marketing, é importante a gente entender alguns conceitos que eu vou passar agora, e depois nós vamos ver esses conceitos na prática, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Vamos entender algumas coisas que são importantes serem entendidas sobre o e-mail marketing. Conceitos importantes. Primeira coisa que você tem que entender no e-mail marketing. Existe uma coisa chamada e-mail transacional e e-mail marketing propriamente dito. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Um e-mail transacional, normalmente ele recebe esse nome porque é um e-mail que se origina de uma transação. Enquanto que o e-mail marketing normalmente está relacionado a um envio de e-mail para um grupo de clientes. Vou dar um exemplo. Quando um cliente entra numa loja e faz uma compra, ele fez uma transação comercial com aquela loja, e ele recebe o comprovante do pagamento ou a nota fiscal eletrônica por e-mail, aquilo ali é um e-mail transacional, ele se originou de uma transação, é um e-mail que é enviado especificamente para aquele cliente que participou daquela transação. Quando eu, ao contrário disso, eu faço um e-mail onde eu vou criar uma peça publicitária lá e vou mandar para todos os clientes de um determinado grupo uma peça muito parecida, aquilo ali normalmente chama-se o e-mail marketing propriamente dito. Então, existe uma diferença entre e-mail transacional e e-mail marketing. Na prática, isso para vocês não é tão importante, porque você pode fazer as duas coisas e a gente vai ver como. Certo? Normalmente, o e-mail marketing, mas o e-mail transacional também pode ser feito isso, ele é baseado em modelos. Ou seja, você não precisa escrever e compor o e-mail todas as vezes que você for mandar um e-mail para o cliente. Você vai criar um modelo padrão,
que é um texto único, que pode ter algumas personalizações, nós vamos ver isso na prática, mas aquele modelo ele é criado e é mandado para todos os clientes de um determinado grupo que você selecionou. Então, todo e-mail marketing normalmente se baseia em modelos de e-mail que você cria antecipadamente. E lembra que eu falei que os e-mails eles são enviados para uma lista de endereçamento, ou seja, uma lista de clientes que vai receber aqueles e-mails. Isso é chamado uma lista de endereçamento. Uma lista de endereçamento pode conter, por exemplo, os clientes aniversariantes de um determinado mês, ou os clientes que compraram pela primeira vez num determinado período, ou os clientes que não compram na loja há um determinado tempo, ou os clientes que adquiriram um determinado tipo de produto. Não tem limite. Você pode ter várias listas de endereçamento e um cliente, eventualmente, ele pode participar de mais de uma lista. Mas, normalmente, o que você faz para fazer e-mail marketing? Você cria um modelo de e-mail, que é a composição do e-mail em si, a imagem, o texto, enfim. Você cria a lista de endereçamento e depois que você cria essas duas coisas, você fala, ó, agora eu vou criar uma campanha. Uma campanha o que é? É a junção do modelo com a lista de endereçamento. Ou seja, uma campanha é, estou fazendo um envio de um e-mail deste modelo para aquela lista de endereçamento. Então, sempre que a gente estiver falando de campanha, a gente está falando disso. A gente está falando de um envio específico de um modelo de e-mail para uma lista previamente criada. Tá bom? Isso é uma campanha. Outra coisa que é importante você entender, taxa de entrega e taxa de conversão. O que é isso? Taxa de entrega é aquilo que eu falei que você não tem acesso quando você usa normalmente o e-mail tradicional. Se você pegar o seu e-mail, entrar lá no Gmail, escrever um texto lá e mandar aquele e-mail para 100 pessoas diferentes, você não vai saber exatamente quantos dessas 100 pessoas receberam de fato aquele e-mail. Você fica no escuro. No e-mail marketing, não. Você tem como monitorar essas taxas de entrega. Você vai saber, olha, dos 100 e-mails que eu mandei, eu tive, por exemplo, 80% ou 40% ou 10%, não importa. X% daquelas pessoas abriram os meus e-mails, o que é uma informação muito importante. E melhor ainda, você vai saber quais foram daquelas 100 pessoas aquelas que abriram seu e-mail. Isso é chamado de taxa de entrega. Primeiro ponto na verdade, não vou nem falar da abertura do e-mail, é quando o e-mail chegou na caixa postal. A taxa de entrega, ela se refere a o e-mail ser entregue à caixa postal do cliente, ou seja, dos 100 e-mails que você enviou, quantos foram entregues à caixa postal do destinatário? Isso é a taxa de entrega. Aí tem uma outra coisa que o e-mail marketing permite fazer também, que é a taxa de conversão. O que é uma conversão? A conversão depende de como você queira medir. Normalmente, numa campanha de e-mail, a gente vai ver exemplos práticos, a gente costuma convidar o cliente para fazer uma ação. E quando ele faz aquela ação que a gente gostaria que ele fizesse, a gente diz que a gente conseguiu fazer aquela conversão. Então, o primeiro passo você tem que saber que aquele e-mail chegou para o cliente. O segundo passo é que o e-mail foi lido pelo cliente. A leitura pelo cliente pode ser uma conversão, se você não tem nenhuma ação posterior. Mas, se ele, por exemplo, dentro do seu e-mail, ele é convidado a dar um clique num botão para abrir uma página com mais informações sobre um produto, o clique no botão pode ser chamado a sua taxa de conversão. Então, no e-mail marketing, você tem alguns números que são importantes, que é, primeiro, quanto que foi entregue para o cliente. Segundo, dos que foram entregues, quantos foram abertos pelo cliente, ou seja, foi lido, a sua mensagem chegou a ser aberta. E terceiro, ela foi aberta mas displicentemente, ou ela foi aberta, lida e o cliente tomou uma ação no final dela, que pode ser chamada taxa de conversão. Tá bom? Outra coisa muito interessante que a gente vai ver na prática é uma coisa chamada testes AB. Testes AB são um recurso muito legal do e-mail marketing, mas muito legal. Vou falar um pouquinho mais sobre ele já já. Eu vou deixar por último porque eu acho muito interessante esse conceito de teste AB que você pode usar nas suas comunicações de e-mail marketing. E por último, reputação. Reputação, o que é isso em e-mail marketing? Reputação é exatamente o que a palavra diz.
Como eu falei, as empresas, elas começaram a ser cobradas para não fazer spam. Quando uma empresa começa a mandar muitos e-mails para os seus clientes e os clientes podem dizer, este e-mail que eu recebi é indesejado, isso é spam. O que acontece? A sua empresa ela vai ficando com uma reputação eletrônica muito ruim. E quando isso acontece, a taxa de entrega dos seus e-mails automaticamente começa a diminuir. Porque os próprios provedores, quando têm uma reputação ruim, eles começam a bloquear as suas mensagens. Por isso que é muito importante você trabalhar para ter uma reputação boa no envio de e-mails. E como é que você consegue uma boa reputação? Primeiro, não mandando e-mails para endereços incorretos. Ou seja, você está mandando e-mail para um endereço que não existe, isso fica batendo e voltando nos servidores, e isso diminui a reputação da sua empresa. Então é importante você estar sempre revisando os seus e-mails. A gente vai mostrar na prática como que isso acontece, como é que isso pode ser feito. Segundo, você não mandar e-mails em excesso para evitar que os seus clientes ou as pessoas que estão recebendo os seus e-mails relatem aquilo como uma prática de spam. Porque quando um cliente faz isso e vários clientes reportam o seu e-mail como spam, automaticamente a sua reputação vai cair. E se a sua reputação vai cair, a sua taxa de entrega certamente vai ser impactada negativamente. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos testes AB. A gente já vai pegar exemplos práticos, tá, gente? Eu estou mostrando aqui os conceitos porque nos exemplos práticos a gente precisa ter esses conceitos para poder vocês entenderem os exemplos. O teste AB. O que é um teste AB? Teste AB é assim. São testes que você pode fazer que permitem aumentar bastante a taxa de conversão, que no fundo é o sucesso da sua campanha. Funciona da seguinte forma. Um teste de opções, opção A ou opção B. Qual das duas funciona melhor? Isso você pode fazer em tempo de voo. Como é que funciona isso na prática? Vamos supor que você tem uma lista de clientes de 10 mil e-mails que você vai mandar. E aí você faz essa lista, você prepara uma comunicação, por exemplo, vamos dar o exemplo agora da Black Friday de novo, porque a gente acabou de passar por ela. Você prepara um e-mail de promoção da Black Friday. Só que você cria duas versões desse e-mail. Uma versão, por exemplo, com cores predominantes escuras e a outra versão com cores predominantemente claras. Só para dar um exemplo de uma possibilidade. Você cria essas duas, mas você não sabe qual das duas funciona melhor. Você não conhece qual vai ser o resultado disso. Então, o que você pode fazer? Você pode planejar um teste AB. Como é que é isso? Você entrega a sua lista de endereçamento de 10 mil e-mails para aquela ferramenta, por exemplo. E aí você fala, olha, antes de mandar os 10 mil e-mails, você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar 1000 e-mails aleatoriamente dessa lista e vai mandar a versão A da minha campanha. E você vai selecionar mais 1000 e-mails dessa minha lista e vai mandar a versão B da minha campanha. Então, 1000 clientes vão receber a versão A, 1000 clientes vão receber a versão B. Ok. Depois disso, você vai esperar um prazo, por exemplo, 2 dias, 3 dias, uma semana, pouco importa. Você vai esperar um prazo para ver qual das duas versões funcionou melhor. Onde funcionar melhor, você escolhe se é os clientes que abriram ou os clientes que tomaram uma ação de clicar num botão, por exemplo, da sua ação. Depois que você fizer essa espera de alguns dias, que você define quanto tempo é, você vai ver qual é a versão que funcionou melhor. Foi a versão A ou foi a versão B? Suponha que tenha sido a versão B. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar a versão B, que foi a versão vencedora, para o resto da lista, para os 8.000 clientes da sua lista original. Então, você tem uma forma de otimizar a abertura da sua campanha em pleno, vamos dizer assim, em voo mesmo, né? Isso pode ser usado de diversas formas. Isso pode ser usado, por exemplo, o título do e-mail. Às vezes, o título do e-mail, o assunto dele, ele pode ser fundamental para saber se o cliente vai ou não abrir, para despertar ou não o interesse do cliente. Então, o que você pode fazer? Você pode criar duas versões de título. Ou você pode criar duas versões do próprio e-mail
com imagens diferentes. Ou você pode criar duas versões com cores diferentes, ou seja, e você pode fazer o que você achar interessante e ir aprendendo. Com o tempo você vai descobrir, olha, o que funciona melhor para os meus clientes é este tipo de comunicação, com cores assim, ou com mais imagem, às vezes até e-mails, você pode fazer uma versão com imagem e uma versão sem imagem, daquela mesma peça publicitária, para descobrir o que funciona melhor. Isso é o que a gente chama de teste AB. Vamos dar alguns exemplos, tá? De como eu poderia fazer algumas dessas coisas aqui. Por exemplo, enviar e-mail para os aniversariantes, ou enviar e-mails de promoção de produtos, ou enviar e-mails em cima de retornos que eu tenho para cliente, ou em cima de retornos que eu tenho para animal. Ou seja, vocês estão vendo que nós vamos falar um pouco agora da nossa ferramenta de relacionamento com o cliente, que tem a ver com tudo isso daqui. Mas antes disso, eu vou mostrar uma plataforma de e-mail marketing, que é a plataforma que a gente escolheu como parceiro, e vocês vão entender por que já já. Eu vou abrir aqui. Aqui eu estou com o nosso módulo de relacionamento com clientes, que é o que a gente vai usar para fazer a integração com a plataforma. E aqui está a plataforma que a gente escolheu. Então vamos lá. Nessa plataforma que a gente escolheu, se eu pego aqui os meus e-mails, olha só o que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho os meus modelos de e-mail. Eu tenho vários modelos aqui criados como exemplo. E aqui são muitos de exemplo mesmo. Esse aqui é a nossa base de demonstração. Então, por exemplo, vocês receberam, provavelmente, alguns de vocês devem ter notado que receberam esse e-mail aqui, que é o e-mail com as instruções para a apresentação de hoje. Isso foi feito baseado neste e-mail marketing que a gente acabou de mostrar e neste modelo aqui especificamente. Então, vocês devem ter recebido esse e-mail aqui. Alguns, inclusive, eu sei que receberam e clicaram no e-mail. Consigo saber isso, vou mostrar para vocês já já. Aqui eu criei, por exemplo, um e-mail de exemplo, que é só um exemplo mesmo, um e-mail que eu poderia mandar para os aniversariantes do mês de dezembro. Então, eu coloquei uma imagenzinha aqui e coloquei um texto para esses aniversariantes. Vejam que eu tenho aqui uma tag que vai substituir no momento certo pelo nome do cliente. Certo? E vejam que aqui no final do e-mail eu tenho um botão que a pessoa vai poder clicar. Você pode perceber que em todos esses exemplos de e-mail marketing tem sempre uma ação no final, um botão que o cliente pode clicar. Porque esta ação no final permite que eu meça o resultado da minha campanha do e-mail marketing para saber o que está funcionando ou não. Além, é claro, de muitas vezes resultar numa venda ou numa ação comercial. Tá bom? Então, esse é um exemplo de um e-mail de aniversário para os clientes aniversariantes de dezembro. Aqui eu tenho um outro modelo que eu criei para simular como se eu quisesse fazer uma promoção de 2 produtos. Aqui eu tenho 2 produtos. Vejam que eu tenho um botão de pedido aqui do lado. Esse botão de pedido ele pode desaguar num formulário de pedido que você pode criar, ou ele pode desaguar numa ação qualquer, ou se você tem um site de pedido eletrônico, um site de comércio eletrônico, você pode direcionar para aquele produto. E aqui no final, eu criei, para complementar esse e-mail, só como exemplo também, um conteúdo interessante para o cliente, que no caso é dicas de alimentação saudável, e aí eu falei que você poderia ter um e-book que dá dicas sobre alimentação, etc. e tal, e o cliente pode clicar aqui para buscar esse e-book gratuitamente. Esse é um exemplo de uma campanha comercial, onde eu aproveitei e coloquei um conteúdo relevante para o cliente no final. Tenho mais um exemplo aqui, por exemplo, um lembrete de que, esse aqui é um exemplo de um lembrete de que o animal do cliente tem que voltar ao veterinário para uma revisão de uma consulta médica, por exemplo. Tem um texto, coloquei uma imagem alusiva aqui ao evento, né? Coloquei aqui, vai ter também, depois nós vamos ver isso na prática, o nome do cliente, os dados do animal, enfim. Um texto falando, olha, estou lembrando você de que você vai ter que voltar para o veterinário amanhã para rever o retorno da consulta. Mais um único exemplo aqui, que é o retorno de vacinação.
Criei um e-mail também de modelo, onde eu digo que está na hora de vacinar o animal, para quem é de pet shop aí que está nos assistindo, que é da área de pet shop, e que tem a possibilidade de mandar um e-mail para falar, olha, está na hora de revacinar o seu animal. Então são vários modelos que eu criei, ok? Então esses são os modelos criados. Como que eu crio um modelo desse? É muito simples criar um modelo desse. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um exemplo. Adicionar um modelo. Eu posso começar do zero. Eu vou pegar aqui um modelo do zero, ou eu posso pegar um modelo que eu já tenho e criar em cima dele. Mas eu vou começar do zero aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho alguns layouts aqui que eu posso usar. Eu vou pegar esse layout básico aqui. Esse aqui é mais para comércio, você vê que ele tem 4 imagens aqui. Eu tenho um com 3 colunas. Eu tenho um que só tem texto, que não tem imagem. Eu vou pegar esse básico aqui, só para mostrar um que a gente usou. Pego o modelo básico. Ele me deu aqui um exemplo. O que eu faço agora? Aqui eu posso colocar o logotipo da minha empresa se eu quiser. Vou exemplificar com o que eu tenho aqui. Posso vir aqui e colocar a imagem do meu logotipo, que eu já tinha carregado anteriormente na plataforma. Aqui, nesta imagem, eu posso selecionar uma das imagens que está na minha biblioteca de imagens. Claro que eu posso mandar mais imagens para essa plataforma. Vou pegar aqui uma imagem qualquer. Então, coloquei aqui. Aqui eu vou escrever o meu texto, o que eu quiser fazer, e vou salvar esse modelo. Modelo 10, por exemplo. Salvei o modelo 10. Pronto, criei um novo modelo. Se eu voltar agora para a minha lista de modelos, eu tenho lá o meu modelo 10, já está aparecendo aqui. É assim que eu crio um e-mail do zero. Posso usar um e-mail anterior e fazer uma cópia dele também. Por exemplo, se eu quiser pegar esse e-mail aqui, que eu já fiz várias modificações aqui, por exemplo, esse e-mail aqui, que já tem um texto, etc., que tem uma imagem que eu já coloquei aqui embaixo, que eu quero repetir e tudo mais, o que eu posso fazer? Posso usar esse mesmo modelo como exemplo. Venho aqui, copio esse modelo, vou chamar de cópia do modelo. E aí eu tenho a oportunidade de pegar esse modelo agora que eu criei. Ele criou agora a cópia, está aqui, e eu posso alterar ele para fazer as modificações que eu desejar. Então esses são os meus modelos de ser criado, é bem visual. A gente escolheu esse parceiro justamente porque ele tem uma das vantagens dele, é que a edição de modelos é bastante prática, e está aqui. Bom, além dos modelos, o que eu tenho lá que a gente já viu? A gente tem as listas de endereçamento. Lista de endereçamento. Eu tenho algumas de exemplo que eu criei aqui. Por exemplo, eu criei uma lista dos meus aniversariantes de dezembro. Eu vou mostrar depois como é que a gente consegue fazer a criação dessas listas. Eu criei uma outra lista dos participantes dessa apresentação. Eu tenho 15 pessoas que se inscreveram para essa apresentação e elas estão aqui. São 15 contatos que estão nessa lista. Eu criei uma lista parcial aqui dos nossos clientes do Autopet, por exemplo, e criei mais um teste aqui. Deixa eu pegar essa lista aqui para mostrar para vocês. Essa lista, ela tem aqui as pessoas que estão participando dessa lista, tá vendo? Eu tenho algumas estatísticas que eu posso saber sobre essa lista, ou seja, de quantos e-mails, desse total de e-mails, de 15 e-mails, quantos estão ativos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu tenho aqui, são essas pessoas que estão dentro dessa lista. Ok. Além da lista de endereçamento, eu tenho aqui a possibilidade de criação dos testes AB. Não vou entrar no detalhe agora, é importante que vocês saibam o que é, porque é muito útil, mas eu não vou falar disso agora para não tomar tempo demais. Ok? E aqui eu tenho as minhas campanhas. Vamos ver as campanhas. Lembrando que uma campanha é o que é? É quando eu pego um determinado modelo e envio para um determinado grupo de clientes. Por exemplo, hoje de manhã, dia 4 de dezembro, às 9h14, eu enviei para os participantes da apresentação do dia 4/12 um aviso de apresentação online. Eu enviei ele hoje de manhã e eu enviei ele ontem também. Olha aqui, aqui eu já tenho algumas estatísticas interessantes. Primeiro, tanto ontem como hoje, dos meus 15 inscritos, são 15 participantes da minha lista de endereçamento, 15 e-mails foram entregues, certo?
Tanto ontem foram 15, como hoje foram 15 também. Ontem, dos 15 que eu entreguei, 9 pessoas abriram o e-mail. 9 pessoas abriram, que dá 60% de taxa de abertura. Já hoje, apenas 6 pessoas abriram o e-mail, 40% de taxa de abertura. Desses 60% que abriram o e-mail, 5 pessoas, que representam uma taxa de conversão de 33%, um terço, chegaram a clicar no link. E hoje também 5 pessoas clicaram no link. Ok? Se eu abrir aqui, eu tenho mais detalhes sobre isso. E é aqui que eu estou falando para vocês que quando você tem o e-mail marketing, você começa a ter retorno. Por exemplo, olha, se eu clico aqui no aviso de apresentação, ele vai mostrar as estatísticas, quantos por cento abriram, quantos por cento foram entregues, 100% foi entregue, 46% foram abertos e 33% foram clicados. Aqui ele me mostra quando é que houve abertura, quando é que houve clique, etc. e tal. Isso é importante quando você está fazendo e-mails em volume. Nesse caso aqui era só um aviso, isso não é tão importante. Mas você vai poder saber, por exemplo, você mandou um volume grande de e-mails hoje. E você quer saber quanto tempo, que dia da semana que os clientes abriram mais o e-mail, que dia da semana que eles clicaram, você consegue fazer isso sabendo esse perfil aqui. Aí você vai descobrindo, olha, o melhor dia para mandar um e-mail pela taxa de abertura que eu estou vendo é na segunda-feira e no horário da manhã. Então é legal você ter essa informação, porque você vai começar a adequar a sua comunicação para otimização, tá bom? Você pode saber, por exemplo, quais foram, aonde as pessoas clicaram. Se você tiver a opção de vários cliques, você pode saber aonde foi que as pessoas clicaram. Por exemplo, nesse e-mail aqui que eu mandei, vejam que houve 10 cliques nesse link e 5 cliques nesse outro link aqui. Então, você sabe aonde as pessoas estão clicando. Se você estiver mandando, por exemplo, um e-mail com várias opções, você vai saber se as pessoas estão clicando ou não nos seus links. Então, ele vai mostrando aqui, ó, que 67% clicaram nesse link aqui, que é o link da abertura da nossa palestra, e 5 pessoas, foi 33%, clicaram no tutorial de instalação do programa que a gente está usando. O que mais que você consegue saber? Você consegue saber o detalhe aqui, ó, da lista de destinatários. Olha que interessante isso. Você sabe cada uma das pessoas, o que aconteceu com ela. Por exemplo, o Reginaldo aqui. Ele está me mostrando aqui que o e-mail foi entregue, mas não está mostrando que o e-mail foi aberto. Já a Priscila, ele foi entregue e foi aberto. Então, eu sei que houve uma comunicação efetiva com a Priscila, embora ela não tenha clicado em nenhum link. Veja que ele mostra aqui onde que a Priscila estava, isso aqui é uma informação, apenas uma curiosidade, e mostra, inclusive, que tipo de equipamento ela usou para abrir esse e-mail. No caso, provavelmente, ela abriu esse e-mail no iPhone dela. Já o Nereu, que está aqui, ele teve um e-mail que foi entregue, ele abriu o e-mail, ele mostra aqui quando é que foi criado, quando foi aberto o e-mail, e mostra também que foi clicado, ou seja, o Nereu faz parte da minha taxa de conversão, porque ele fez tudo o que eu esperava que ele fizesse para esse e-mail. Eu entreguei, ele abriu e ele clicou. E mostra aqui que ele abriu isso no computador usando um Firefox. Por exemplo, o navegador que ele estava usando foi o Firefox. E assim por diante. Então, você consegue ter este nível de refinamento que quando você faz aquele e-mail que eu chamei de e-mail tradicional, você não consegue fazer. E o interessante é que dá para você criar listas e depois criar segmentos de listas. Por exemplo, você tem uma lista que você mandou para 10 mil e-mails. Aí desses 10 mil, vamos supor que 300 pessoas tenham aberto o e-mail. Você pode subsegmentar essa lista para que você crie um segmento, olha, agora dessa lista de 10 mil, eu quero criar um segmento que seja apenas aqueles que clicaram e vou mandar um segundo e-mail agora para aqueles que interagiram. Isso é a minha campanha. Então, aqui estão as minhas campanhas na plataforma que a gente está usando como exemplo. Tá bom? Aqui eu tenho várias delas, todas elas são de teste, com exceção dessas que vocês acabaram de receber, que são reais, mas isso mostra o que são as campanhas.
Ok? E como isso funciona integrado com o nosso sistema? Aí é que fica a coisa interessante. Vamos lá. Se você abre o CRM, por exemplo, nosso módulo de CRM, você tem lá uma pesquisa de clientes. Deixa eu só ver se está logado, ainda está. E vocês podem notar aqui no menu que existe agora uma opção de e-mails. O que são essas opções de e-mails? Veja que eu tenho 3 opções aqui. Modelos de e-mail, listas de destinatários e lista de campanhas. Vamos dar uma olhada naqueles modelos de e-mail. Cliquei aqui no modelo de e-mail. Ele vai automaticamente fazer o contato com a plataforma e veja que os 2 e-mails que a gente acabou de criar, um que eu chamei cópia do modelo, perdão, e o outro que eu chamei de modelo 10, já apareceram na minha lista. Ou seja, os modelos de e-mail que você criou na plataforma automaticamente vão aparecer dentro do Solaris Cloud CRM. Perfeito? Já vamos mostrar como é que a gente usa isso. E as minhas listas de destinatário, aquelas mesmas listas que estão lá, também estão aqui. Então, ele mostra, por exemplo, que os participantes da apresentação do dia 4 do 12 têm 15 e-mails. É uma lista que tem 15 destinatários. Essa lista que eu coloquei aqui, chamada Autopatch, deve ser uma lista de teste aqui que eu coloquei alguns clientes nela, sei lá, ela tem 446 e-mails. Eu tenho uma lista de teste aqui, chamada Teste Ricardo, que tem 1 e-mail e assim por diante. E uma lista chamada Aniversariantes Dezembro, que tem 1 e-mail. Ok? E as minhas campanhas? Estão aqui também. As campanhas aparecem aqui. Então, por exemplo, aquela campanha que eu acabei de ver aqui, por exemplo, chamada Aniversariante de Dezembro, que eu mandei 1 e-mail, se eu olhar aqui, ela também vai estar aparecendo Aniversariante de Dezembro, 1 e-mail e o status dela está como enviada. Ok. Como que eu uso isso tudo na prática? Vocês viram que tem aqui um menu, mas como é que funciona na prática? Vamos dar um exemplo. Suponha que você queira, vamos pegar aqueles exemplos que estão lá no nosso roteirinho. Por exemplo, suponha que você queira pegar e criar uma lista de aniversariantes do mês de dezembro, só para dar um exemplo, e em cima dessa lista você vai disparar uma comunicação para eles. Como é que eu poderia fazer isso? Bem simples, ó. Eu venho aqui em principal, pesquisa avançada de clientes. E aí eu posso filtrar os meus clientes do jeito que eu quiser. Só para dar esse exemplo, eu vou criar aqui aniversariantes do mês de dezembro. Pesquiso, eu só quero os clientes que têm e-mail. Não quero clientes que estão sem e-mail, porque eu vou usar eles para mandar e-mail, então não adianta. Então, beleza. Pesquisei. Dentro dessa minha base de dados de teste, eu tenho 985 pessoas que fazem aniversário em dezembro. Ok? O que eu posso fazer agora? Eu posso clicar em listas de e-mail e adicionar esses 985 clientes à minha lista. Por exemplo, os aniversariantes de dezembro. Adicionar a lista. Ele vai se comunicar com a plataforma e vai adicionar esses 985 e-mails para a minha lista de destinatários, lá, lista de endereçamento. Tanto que, se eu for lá na plataforma agora e pegar as minhas listas de novo, lista de endereçamento, a minha lista de aniversariantes de dezembro agora, ela tem 978 contatos. Ok? Vejam, olha, eu tinha 985 aqui. Por que só foram 978? Porque provavelmente eu tinha alguns e-mails nessa lista que eram inválidos que ele não considerou. Mas vejam que eu criei agora uma lista de endereçamento com 978 e-mails. O que eu poderia fazer agora? Agora que eu tenho essa lista, estão aqui os meus clientes. Esses e-mails são todos fictícios, não vou poder mandar esses e-mails na prática, porque eles não são e-mails reais. Todos esses e-mails são fictícios, inclusive esses clientes também são fictícios. Mas eles estão aqui. Como que eu poderia mandar os e-mails agora? Eu posso mandar tanto a partir da própria plataforma, como posso fazer isso lá no nosso módulo de CRM. De que forma? Eu escolho o modelo que eu quero mandar, por exemplo, e-mails, modelo de e-mail. Eu escolho, por exemplo, o modelo que eu já tinha criado do aniversariante de dezembro, clico em criar campanha. Quando eu clico em criar campanha, o que vai acontecer?
Ele pergunta para mim, qual é o nome da campanha que eu vou colocar? Eu vou chamar de campanha de aniversariantes. O título. O título vai ser o assunto que vai chegar no e-mail do cliente. Então, por exemplo, parabéns pelo seu aniversário. O nome do remetente, você pode ter alguns remetentes cadastrados lá na plataforma. Eu vou colocar o meu nome aqui que está cadastrado lá na plataforma e o meu e-mail. E agora você vai escolher para que lista de clientes você vai enviar isso. No caso, vai ser para a lista aniversariante de dezembro. Aqui ele mostra o modelo que você vai enviar. Ou seja, você vai enviar este modelo para os aniversariantes de dezembro. O título do e-mail que você vai criar é parabéns pelo seu aniversário. Eu não vou criar essa campanha de fato, porque essa lista ela tem 980 e-mails inválidos. Então, se eu mandar isso, vai destruir a minha reputação e não vai chegar e-mail nenhum. Então, eu não vou clicar no botão criar a campanha agora. Eu vou fazer um pouquinho diferente, depois nós vamos mandar e-mail na prática, vocês vão ver isso funcionando, mas eu não vou clicar aqui. Mas caso eu clicasse aqui, ele iria automaticamente criar uma nova campanha aqui e iria começar o disparo desses e-mails. Ok? Nós vamos dar um exemplo de como fazer isso já já na prática. Vamos em frente. É claro que eu posso criar essa segmentação, eu dei o exemplo de aniversariante, mas você pode criar a segmentação que você quiser, porque você tem na pesquisa avançada de clientes possibilidades quase infinitas do que você pode fazer. Por exemplo, você pode saber os clientes que não estão vindo na loja, que estão inativos desde um determinado período e mandar uma comunicação específica para eles, tentando convidá-los para voltar à loja. Ou você pode pegar os clientes de um determinado bairro para poder fazer uma campanha específica para aquele bairro. Ou você pode pegar os clientes que têm determinados tipos de animal, por exemplo, eu quero fazer uma campanha só para quem tem, eu vou mandar uma promoção específica para quem tem, por exemplo, uma pet shop, só para os proprietários de Golden ou de uma outra raça que eu escolhi, porque eu vou mandar uma campanha específica de produtos para essa raça. Ou você pode pegar os clientes que têm determinada profissão, ou seja, você pode fazer o que você quiser, cria a peça, cria a lista de destinatários e depois você faz o envio. Então é muito simples e é assim que você faz o envio, por exemplo, para os clientes aniversariantes. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma campanha de promoção de produtos, vou dar um exemplo agora de uma campanha que aí, nesse caso, o que eu poderia fazer? Eu vou criar uma lista aqui do zero e a gente vai enviar de fato, que essa anterior a gente não enviou, agora eu vou criar uma lista de fato. Eu vou segmentar aqui de um jeito bem específico, que eu quero fazer de conta aqui, que eu estou criando uma lista, mas como eu só tenho um e-mail aqui, que é um e-mail válido, que é o meu e-mail, eu vou criar uma segmentação aqui, que vai ser essa segmentação aqui. E vou criar uma lista que vai ter só esse e-mail aqui, só como exemplo. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou lá na minha lista de e-mails de novo. Perdão, fim SMS. E-mails. Lista de destinatários. Eu vou excluir essa lista de aniversariantes de dezembro, porque eu não quero ela, porque ela só tem e-mails falsos. E vou criar uma nova lista, que eu vou chamar clientes, sei lá, o nome que eu quiser, com o nome Ricardo, onde eu vou mandar todos os clientes que dão o nome Ricardo. Não faz sentido nenhum, mas é só um exemplo prático. No momento, essa lista está vazia, não tem ninguém nela, está com 0 clientes. Mas se eu olhar lá na minha plataforma e olhar nas minhas listas de endereçamento, olha que interessante. Clientes com o nome Ricardo já está aparecendo aqui e não tem nenhum e-mail. E a minha lista de aniversariantes de dezembro já sumiu. Ok. O que eu vou fazer agora? Venho na minha pesquisa avançada e vou pesquisar os clientes que têm nome Ricardo. Eu vou escrever aqui, na verdade, o meu nome completo, porque eu só quero que venha um cliente. Eu não vou pesquisar Ricardo mesmo, de verdade. E supostamente veio para mim todos os clientes com o nome de Ricardo. O que eu venho agora? Adiciono esse cliente à minha lista, clientes com o nome Ricardo. Adicionei a minha lista. Pronto. Agora essa minha lista, ela vai ter todos os clientes com o nome de Ricardo.
O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou mandar uma promoção. Para mandar essa promoção, eu já tinha criado um modelo antes. Se eu vier aqui nos meus modelos de e-mail, eu tenho um modelo aqui, vamos olhar aqui um bom para mandar de promoção, que é esse modelo aqui, ó, promoção de rações. Então, eu quero mandar esta promoção de rações para todos os meus clientes, com o nome de Ricardo. Ok, como é que eu faço isso? Venho aqui nos meus e-mails, seleciono o modelo que eu quero, no caso é o modelo promoção ração, cadê ele? Está aqui, promoção rações. Crio uma campanha. E vou colocar aqui, o nome da campanha que eu vou colocar. Eu vou chamar essa campanha de... Esse é o nome interno que a gente usa para a gente, só para eu saber o que é. Promoção de ração. O título que vai aparecer para o cliente, eu vou colocar aqui. Sei lá, uma condição especial para você. Esse é o título que vai aparecer lá para o cliente. O nome do remetente é o nome que está cadastrado na plataforma, no meu caso de teste é esse. E o e-mail de remetente é um dos e-mails que está cadastrado na plataforma também. O meu é esse daqui. Para quem que eu vou mandar essa lista? Eu vou mandar para a minha lista de destinatários, clientes com o nome Ricardo. Lembrando que isso é o que eu vou mandar, então provavelmente ele vai substituir. Na verdade aqui não vai porque essa tag está errada, mas ele não vai conseguir substituir porque eu coloquei a tag errada aqui. Mas ele colocaria aqui o nome do cliente e o resto dos dados do e-mail. Eu vou criar a campanha, mesmo sabendo que ele não vai conseguir substituir o nome aqui porque a tag está errada, ou eu posso alterar ela para colocar a tag correta, que é só nome aqui, se eu não me engano. Salvei. Pronto. E agora eu vou disparar essa campanha. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma campanha com o título do e-mail, é uma condição especial para você, e ele vai mandar para todos os e-mails que tiver na lista de endereçamento clientes com o nome Ricardo. Vamos lá, criar a campanha. Ele está se comunicando com a plataforma para poder fazer o envio. Pronto, ele criou a campanha. A campanha passou a aparecer na minha lista aqui chamada promoção de ração. Ela está com envio em progresso. Se eu for olhar agora nas minhas campanhas, clicar aqui em minhas campanhas, aquela campanha já está aqui, promoção de ração. Ela vai mandar, está aguardando, está enviando o e-mail, está vendo aqui que o status está pendente ainda. E vai mandar para esses clientes, para essa lista aqui, clientes com o nome Ricardo. Que tem quantos? Tem um cliente. Ok. Vamos ver se esse e-mail chegou? Se eu clicar aqui, daqui a pouco ele vai disparar esses e-mails e em algum momento, não é, pronto, chegou. Está aqui, ó. Chegou um e-mail, uma condição especial para você. Se eu clicar aqui, olha o que apareceu. Ele substituiu o nome do cliente, no caso, o nome do cliente meu que está cadastrado lá é Ricardo Soares. Ele substituiu e colocou o texto da campanha, chegou para os meus clientes já. Se eu olhar isso, eu voltar lá na plataforma e pegar os dados daqui, eu não sei se ele já conseguiu atualizar, vamos ver se ele já conseguiu. Ele mostra que já foi enviado. Se eu clicar aqui na lista de destinatários, ele vai mostrar a lista de todos os destinatários e veja que está como entregue e lido. E que eu usei o Gmail como navegador para poder abrir isso. Olha que interessante. Eu já sei que Ricardo, recebeu o e-mail e que ele já abriu. Certo? Ele só está com uma defasagem aqui, ele está considerando que é 11h56, porque os computadores estão meio loucos, porque o horário de verão ele foi cancelado esse ano, né? Então, alguns computadores ainda acham que a gente está em horário de verão. Ok? Olha que interessante. Agora eu vou no meu e-mail e vou clicar num dos links. No caso, os links aqui, eles não têm nenhuma função. Eu só coloquei exemplo, então não vai funcionar. Mas eu poderia clicar no link aqui agora e ele vai tentar me levar isso para um determinado coisa. Não tem. Não coloquei um endereço de destino, então o link não funcionou. Mas só para mostrar o seguinte, que eu fiz um clique aqui e provavelmente se eu atualizar lá na plataforma,
eu vou ter que o e-mail foi entregue, foi lido e foi clicado pelo cliente. Então, eu sei que foi clicado pelo cliente. E agora ele, inclusive, me deu mais detalhes. Olha, foi feito isso no Windows, foi no Chrome, tal, tal, tal. Então, mostra aqui o que aconteceu. E eu poderia, inclusive, olhar aqui, ó, da minha campanha, ela tinha um único e-mail, 100% foi aberto e 100% foi clicado. Se eu pegar o mapa de cliques, ele vai mostrar para mim aonde que foi o clique que foi dado. Olha, foi dado um clique neste item especificamente. Então, você consegue ver exatamente o que aconteceu com a campanha e aqui qual foi o endereço, a URL de destino do seu clique. Então, você entende exatamente o que aconteceu. E você criou essa campanha usando o próprio Autopad. Desculpa, o próprio Solaris Cloud CRM. Ok? Vamos olhar mais um exemplo prático aqui. Retorno de cliente. Retorno de cliente, ele usa o conceito de e-mail transacional, que é bem interessante. Como é que funciona isso? Lá no seu software, e aí eu vou abrir agora o Autopad para quem usa o Autopad, mas poderia ser o outro software da gente, o Solaris Gestor, poderia ser o Autocon 2, poderia ser qualquer software nosso. E você tem uma opção de colocar retornos tanto para clientes e para quem tem o Autopad, o retorno para animal. O que é um retorno de cliente? Por exemplo, quando eu entro aqui no cadastro de clientes, eu posso colocar aqui, vou pesquisar um cliente, o mesmo Ricardo Soares, e vejo que eu tenho um retorno aqui para ele. O que é esse retorno? Olha, é uma assinatura de ração, é como se eu tivesse fornecido, estou simulando uma pet shop aqui, é como se eu tivesse fornecido, esteja fornecendo, tem um contrato de fornecimento de ração para ele. E eu preciso avisar a este cliente que esse contrato está acabando e que ele vai ser renovado automaticamente. Então, eu coloquei aqui, eu programei um retorno para a data do dia 5/12, ou seja, para amanhã. Isso poderia estar programado com 1 ano de antecedência. Enfim, qualquer coisa que você queira fazer com o seu cliente. Pode ser para avisar de um fim de contrato, pode ser... Enfim, as possibilidades são inúmeras, não tem um limite aqui do que você pode fazer. O fato é que você pode criar retornos onde isso vira uma agenda para você de que você precisa, naquela data, tomar alguma ação. Ok, esse retorno está aqui. Se ele está aqui, ele também vai estar lá no nosso módulo de CRM. Se eu clicar aqui em principal, retorno de clientes, eu posso pegar todos os retornos que estão ativos num determinado período, eu vou buscar, e eu tenho aqui aquele mesmo retorno aparecendo aqui. Aqui eu tenho um só, mas poderia ser uma lista. E aí o que eu posso fazer? Olha que interessante. Eu posso enviar e-mail para todos esses clientes que têm esse retorno. E aí, ou seja, eu poderia filtrar os retornos para o que eu quisesse, selecionando uma determinada categoria de retornos que não está marcada aqui, mas eu poderia ter os retornos de um determinado período, de uma determinada categoria que eu pudesse ter feito. No caso aqui, o nosso retorno não está categorizado, mas eu vou pegar agora e vou clicar na opção enviar e-mail. Quando eu clico na opção enviar e-mail, o que ele me pergunta? Olha, qual é o assunto desse e-mail? Eu vou escrever aqui, ó. Sua assinatura será renovada automaticamente. Por exemplo, é isso que eu quero dizer no meu e-mail. Eu vou mandar para estes clientes que tiveram este retorno, que tem esses retornos pendentes. Eu vou mandar qual modelo de e-mail? Eu vou colocar aqui, eu tenho uma chamada assinatura ração, que é o equivalente a essa aqui, é uma ação que eu fiz. E quando eu quero enviar esse e-mail, aqui que é interessante, você pode enviar esse e-mail agora, nesse minuto. Você pode programar o e-mail para ser enviado no dia do retorno, ou seja, no nosso caso aqui, se eu fosse mandar no dia do retorno, esse e-mail ficaria agendado para ser enviado no dia 5/12, ou seja, amanhã. Você pode enviar na véspera do retorno, ou seja, eu quero avisar o cliente um dia antes de que ele tenha aquele retorno para dar. Posso avisar 2 dias antes ou uma semana antes. Ou seja, você escolhe quando que você quer enviar o e-mail. Não é porque você está gerando esses e-mails agora que você precisa enviar todos eles agora. Para o nosso efeito prático, eu vou clicar na opção de enviar imediatamente. Então, ele vai enviar para todos esses clientes que têm esses retornos.
o e-mail do modelo assinatura de ração e vai enviar isso imediatamente. Se eu clicar no botão de enviar, ele vai agendar esses e-mails na plataforma e vai disparar os e-mails, ou disparar imediatamente, se for o caso. E aí, o imediatamente, é bom a gente saber que pode demorar um tempinho, pode, não é que vai ser exatamente agora, mas provavelmente no percurso aí de 1 hora, no prazo de 1 hora, basicamente, ele deve ser enviado. E vai enviar isso para todos os clientes. Vamos ver se aconteceu mesmo? Vamos olhar na plataforma. Não vamos olhar na plataforma não, vamos olhar no meu e-mail mesmo. Se eu clicar aqui, caixa de entrada, olha, acabou de chegar aqui o e-mail. Sua assinatura será renovada automaticamente. Se eu cliquei aqui, apareceu aqui, ele preencheu o nome do cliente, porque isso está no modelo, que é assim que ele vai fazer, e os dados que eu pedi para que ele colocasse. Como que eu pedi para ele colocasse? Eu criei as tags específicas aqui. Se eu olhar lá no meu modelo de e-mail, se eu olhar naquele modelo especificamente de assinatura de ração, que foi, cadê ele? Assinatura de ração, aqui, esse aqui. Se eu clicar no editar nome, editar modelo, eu vou ver que eu tenho algumas tags aqui. A primeira é o nome do cliente, que será substituído, está aqui. Ele substituiu pelo meu nome, que era o nome do cliente aqui, não o meu nome como remetente, mas no caso o próprio cliente chama-se Ricardo Soares. E ele substituiu a data do retorno no dia 5/12 e o resumo do retorno é a assinatura de ração. E ele colocou no e-mail, vamos lá olhar. A data do retorno e o resumo do retorno. Isso ficou como 5/12, assinatura de ração. E aí eu poderia aqui clicar alguma coisa se eu quisesse, sempre convidando ao cliente, lembra? A tomar uma ação. Mas eu consegui enviar os e-mails para os clientes que têm esse tipo de retorno. O que você pode fazer com isso? O céu é o limite. E do mesmo jeito que você consegue fazer retornos para cliente, o nosso último exemplo são os retornos, enviar e-mail para retornos de animal, certo? Já o nosso tempo está se esgotando, então eu vou dar esse exemplo aqui praticamente. Vamos lá, como é que funciona isso? Do mesmo jeito que eu tenho retorno programado para o cliente, esse cliente ele tem um animal, esse cliente de teste tem um animal chamado Chico. E se eu olhar aqui, existe um retorno dele, vamos ver quais são os retornos que tem. Eu tenho um retorno que está marcado para o dia 3/12, de uma vacinação de raiva, por exemplo. E esse retorno está pendente ainda. Se eu for lá no meu Solaris Cloud CRM, clicar na opção Retorno de Animais, vou pesquisar aqui os retornos que estão pendentes. Encontrei aqui o Chico, está aqui a descrição, é raiva. Poderia fazer a pesquisa também por categoria de retorno, ó, retornos de vacinação ou de consulta clínica, o que eu quisesse. Eu vou pegar, deixar esse aqui mesmo. Só tenho esse retorno planejado. Também posso clicar na opção enviar e-mail. E aí, de novo, ele vai perguntar qual vai ser o assunto do e-mail. Eu vou escrever assim, hora de vacinar. Certo? O modelo que eu vou usar agora vai ser qual? Vai ser o de... Cadê? Retorno vacinação. E eu vou enviar quando? De novo, eu vou ter a opção de enviar imediatamente ou programar isso para enviar no dia do retorno. Então, nada me impede, por exemplo, de no início de cada mês, programar os retornos do mês e falar para o sistema enviar para o cliente um aviso no dia que estiver vencendo a ração dele. Desculpa, a vacinação, quando tiver programado o retorno de vacinação. Vou clicar no enviar. Ok? Ele vai se comunicar com a plataforma e vai agendar o envio dos e-mails. Pronto, agendou. Se ele agendou, daqui a pouco esse e-mail vai chegar para mim. Vamos ver se chega mesmo? Vamos entrar aqui na nossa assinatura de novo. Esse aqui eu vou excluir, já não quero mais esse e-mail. Opa, já chegou aqui. Hora de vacinar. Clica aqui. Nesse caso está instantâneo, tá, gente? Mas pode demorar até 1 hora para chegar esse envio de e-mail imediato, ele pode demorar. Está aqui o meu e-mail, o texto, substituído com o nome do cliente,
E os dados? Nesse caso eu coloquei a data do retorno, dia 3/12, estava marcada para ontem, o nome do animal, que era o Chico, e o resumo, que era a vacina de raiva. Então, consegui fazer a vacina, o retorno de vacinação. Poderia fazer outro tipo de retorno? Poderia. Por exemplo, posso incluir aqui um retorno para o dia, sei lá, 20/12, revisão de consulta, por exemplo, se o animal veio hoje. Posso colocar alguma coisa, colocar aqui, o tipo vai ser consulta clínica, e aqui eu posso escrever o que eu quiser. Pronto, agora esse cliente tem uma revisão de consulta. Se eu quiser lembrar todos os clientes que têm revisão de consulta, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pesquisar no tipo de retorno aqui, na categoria. Eu posso pegar os clientes que têm revisão de consulta, coloco o período, pesquiso o retorno, 1/1/2020, pesquiso os retornos. Ele encontrou revisão de consulta para o Chico, encontrou de novo, acabei de criar esse retorno lá. Clico no envio de e-mail. E o que eu posso fazer? Agora eu falo, lembrete de revisão de consulta, por exemplo. Qual é o modelo que você quer usar? Ah, eu tenho um modelo próprio para isso, revisão consulta. Quando que eu quero que você envie? Ah, eu quero que você envie, vou fazer diferente. Eu vou enviar na véspera, olha que interessante. Ele vai agendar o retorno para enviar na véspera do dia, ou seja, no dia 19, mas eu posso também, se eu quiser, mandar esse mesmo e-mail no dia do retorno. Faz sentido? Aí depende de você. Ou seja, avisar 2 vezes, tanto na véspera como no dia do retorno enviar novamente. Cliquei no botão enviar, pronto. Agora está agendado os 2 retornos. Naturalmente, esses não vão chegar agora para mim, que eles serão enviados na data programada. A gente deu alguns exemplos aqui e agora vamos para a outra parte prática, que é, ok, Ricardo, gostei de tudo isso. O que eu tenho que fazer para começar a colocar isso funcionando na minha loja? Bom, como vocês viram, a gente usou uma plataforma de envio de e-mail profissional, que é essa plataforma chamada SendPulse. E por que a gente escolheu essa plataforma especificamente? Porque essa plataforma, ela reúne algumas coisas que a gente estava procurando antes de fazer uma parceria. Primeira coisa, é uma plataforma que oferece tanto a interface das ferramentas, como o próprio suporte dela é em português. A gente tem muitas empresas fazendo isso, mas muitas delas não têm suporte em português. Existe uma observação aqui de que é opcional. Por que eu digo que é opcional? Ah, Ricardo, eu só consigo fazer e-mail marketing usando a plataforma da SendPulse, que você integrou no seu sistema? Não. Você consegue fazer e-mail marketing com diversas plataformas de envio de e-mail. Se você já tem um contrato, você consegue. A facilidade que você tem de usar a SendPulse é que ela está integrada ao nosso sistema de CRM. Então, você consegue criar essas listas de endereçamento diretamente do nosso sistema e ele já integra. Você consegue criar as campanhas diretamente do sistema. Dá para fazer isso sem ser na SendPulse? Dá. De que forma? Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, lá no nosso sistema. Você pode, por exemplo, clicar aqui, por exemplo, em pesquisa avançada. Você filtra do jeito que você quiser os seus clientes. Depois que você clicou, filtrou os clientes do jeito que você quiser, você pode exportar uma lista de e-mails para arquivo. Essa lista ela pode ser carregada em qualquer plataforma de envio de e-mails normalmente. E aí lá na plataforma você pode fazer os disparos das campanhas que você quiser. Então, como eu disse, nada disso que eu mostrei, existe uma vinculação com a SendPulse. Dá para você fazer tudo isso em outras plataformas de envio de e-mail. Porém, o parceiro que a gente escolheu para fazer a integração com o nosso sistema é a SendPulse e tem, por isso, algumas facilidades especiais. Então, o primeiro ponto é isso. Por que a gente escolheu a SendPulse? Volto a dizer, por vários motivos. Entre eles, é porque existe uma interface em português. Um segundo motivo que também não é irrelevante é que ela tem planos bastante acessíveis, inclusive ela tem planos gratuitos. Como é que funcionam os planos da SendPulse? Sem querer fazer muita propaganda já mostrando para vocês, funciona da seguinte forma.
Deixa eu entrar aqui, por exemplo, Sendpulse, deixa eu achar aqui vou entrar aqui para vocês verem os planos deles. Eles têm planos gratuitos e planos pagos. Então, deixa eu entrar aqui, sem estar logado. E vou mostrar os preços para vocês. Como é que funcionam os preços da Sendpulse? Primeiro, se você vai mandar e-mail para até 500 pessoas, vai fazer e-mail marketing com até 500 pessoas por mês, 500 destinatários nas campanhas de e-mail marketing, ele é gratuito. Se você tem uma lista de e-mails que você vai mandar, por exemplo, para mais de 1.000 pessoas diferentes por mês, para de 500 a 1.000 pessoas, você vai gastar R$24 por mês. Isso para o plano de e-mail marketing. O que é o plano de e-mail marketing? E-mail marketing é aquele plano onde você filtra os clientes, cria a lista de endereçamento, depois fala, olha, envia um e-mail para essa lista. Esses aí você tem 500 gratuitos e você tem aqui uma lista para um número maior de clientes que você vai enviar. Ou seja, se você tem mais destinatários, você vai pagar um pouco mais. Mas são planos acessíveis, ou seja, se você vai, por exemplo, mandar até 1.000 pessoas por mês, R$32 por mês, e aí não importa quantos e-mails você vai mandar. São 1.000 destinatários diferentes e ativos naquele mês. Então você pode pegar para esses 1.000 destinatários e mandar um e-mail por dia, se assim desejar. Não vai desejar, mas você pode fazer. Além disso, você tem os e-mails que a gente chama de transacionais. Os e-mails transacionais são os e-mails que eu enviei, por exemplo, dos retornos dos animais. Ou dos retornos dos clientes. Esses e-mails, eles são e-mails diferentes. Você vai endereçar um e-mail para cada cliente de uma maneira individual, por assim dizer. Esses e-mails, eles têm também 12.000 e-mails gratuitos. Você pode enviar até 12.000 e-mails por mês de forma gratuita. Ou você pode ter planos pagos. Ah, não vou, eu tenho muito mais do que 12.000 e-mails por mês. Eu vou enviar, por exemplo, 20.000 e-mails, e não mais 12.000. Então, você vai pagar isso. Você pode tanto comprar isso como crédito pré-pago, que dá 20.000 e-mails, você vai pagar R$99. Ou você pode fazer planos. Por exemplo, se você vai mandar 100.000 e-mails todos os meses, você pode gastar uma faixa de R$207. Mas o interessante é que você tem planos que são escaláveis. Eles começam gratuitos e se estiver dando resultado, você pode contratar planos melhores, maiores no caso, né? E existe um bônus, quando você vai fazer o cadastro lá, você pode usar esse link, que eu vou deixar aqui para vocês, eu posso passar para vocês depois se vocês solicitarem também. Este link, ele te dá um bônus de R$100 para você nas suas primeiras compras. Ou seja, você pode fazer o seu cadastro. Se você fizer o cadastro a partir desse link, você usa ele gratuitamente. Caso você faça as compras, você também vai ter um bônus de R$100. Ou seja, dá para você fazer bastante coisa com esses R$100 lá, comprando lá os planos, tá bom? Como eu disse, o que você precisa fazer para começar? O que você pode fazer é, entre em contato com a gente, ou usa esse link, abre a sua conta na Sendpulse, e depois você vai ter que passar para a gente um código, a gente orienta como é que vai ser isso, onde você vai buscar esse código. Você vai passar para a gente um código, que é o código de integração. A gente vai ajustar esse código no seu sistema, e aí automaticamente você já está apto a poder enviar os e-mails. Ok, gente? Bom, a gente fica à disposição caso vocês tenham mais dúvidas no futuro. E eu agradeço a participação de todos vocês. Espero que a gente tenha conseguido colocar um conteúdo para vocês que tenha sido interessante e útil. Uma boa tarde para todos.